querendo aprender inglês, ou se você já está estudando inglês há um tempo, você se sente travado, você sente que você nunca vai conseguir, fica aqui nesse vídeo, que esse vídeo é pra você e ele vai te ajudar. Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lid, moro e trabalho aqui na Nova Zelândia há um pouco mais de 3 anos. Vim pra cá com o intuito de aprender inglês. Mas as pessoas falam, por que aprender inglês? Você pode aprender no Brasil. Sim, mas eu sempre quis aprender em uma nova cultura, conhecer vários novos costumes. Enfim, essa sempre foi a minha vontade. E eu estou aqui já há esse tempo. O motivo maior pelo qual eu vim foi aprender inglês, tanto eu quanto os meus filhos. Então, eu tenho uma filha de 8 anos, eu ia falar 4, porque ainda não me acostumei que ela cresceu tão rápido. Quando a gente veio para Nova Zelândia, ela tinha 4 anos e ela foi alfabetizada aqui, na escola daqui. Então, o inglês dela é muito bom. Tem o Enzo também, que tem 14 anos, quando viemos ele tinha 10, e ele também fala inglês fluentemente, graças a Deus. E eu, gente, estou no processo, graças a Deus, esse ano foi assim um ano pra mim, apesar de ele ter acabado de começar, 4 meses, foi o ano que eu mais melhorei no inglês. Por quê? Eu vou contar pra vocês o porquê. Pelas dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo. Se você tá querendo aprender inglês, ou se você já está estudando inglês há um tempo, você se sente travado, você sente que você nunca vai conseguir, fica aqui nesse vídeo, que esse vídeo é pra você e ele vai te ajudar. Bom, quando eu vim para Nova Zelândia, eu estava fazendo inglês em um aplicativo e eu também fazia algumas aulas assim aleatórias. Então eu achava que sabia pelo menos cumprimentar alguém. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que eu não sabia nem cumprimentar alguém, porque nem um hi saía da minha boca. Ô, gente, isso acontece com, eu não sei se todo mundo, mas com muitas pessoas, porque eu converso com muitas pessoas que falam: caramba, como você foi sem inglês? E muita gente vem aqui sem inglês e muita gente mora aqui por anos sem inglês, entendeu? Tem gente que fica aqui a vida toda e não quer aprender inglês e não aprende mesmo. E tá tudo bem, cada um busca o que quer para sua própria vida. O meu propósito maior além, né, dos espirituais, que eu confio muito nos planos de Deus, era aprender inglês. Então eu fazia inglês nesse aplicativo e aí eu fui me apaixonando assim pela língua e eu não pensava em outra coisa a não ser em falar inglês. Eu queria falar inglês. E consequentemente eu queria que os meus filhos crescessem fluentemente também, ficassem fluentes. E a escola que eles frequentavam no Brasil tinha inglês 3 vezes por semana. Porém, era uma escola particular, que eles falavam inglês, né, mas eles não sabiam muita coisa também. Eu não sei porque, se é o tipo de ensino, se é o não falar, isso é muito importante também. Aí, gente, comecei a fazer nesse aplicativo em 2018, comecei a estudar em 2018, que foi a primeira virada de chave na minha mente, que foi quando uma pessoa veio para Nova Zelândia e falou que aqui tinha muito trabalho na nossa área, então eu comecei a pesquisar sobre. E aí eu já comentei aqui em outro vídeo, se você tiver interesse, vai lá, procura, acho que nos primeiros vídeos aqui do canal tem contando um pouquinho essa história. Eu vou deixar linkado aqui também. Enfim, aí essa pessoa veio e eu fiquei com vontade de vir, porque ela me chamou pra vir, mas naquela época eu não tinha condição nenhuma, eu tinha acabado de começar a faculdade, minha filha era muito bebê, eu pesquisei escolas, eu tinha que pagar a escola, e pelo salário não era compatível pagar uma escola, uma creche para uma criança, não fazia sentido pra mim. Então eu fiquei estudando, continuei estudando, porque eu sabia que ia precisar do inglês uma hora. Porém, eu não sabia que esse estudo que eu estava fazendo não ia me adiantar em muita coisa. Eu ia apenas aprender algumas palavras. Enfim, fiz nesse tempo. Aí o que eu fiz? Quando eu cheguei aqui, comecei a fazer algumas aulas particulares. Comecei a fazer algumas aulas particulares. Fiz aula com pessoas daqui mesmo, nativos. Fiz aula com brasileira também. Ela me ajudou muito, assim, muito mesmo, a entender sobre gramática, sobre como formava frases, porque para mim era muito difícil eu formar frase. Por exemplo, quando eu falava assim, o pote que caiu no chão. Eu falava, caramba, como que
como que eu formo essa frase? Como que eu formo essa... Eu não conseguia formar uma frase na minha cabeça. Não fazia sentido nenhum as palavras porque eu não entendia sobre gramática. Então, às vezes as pessoas falam, ah, faz sentido você só conversar. Sim, eu concordo, eu vou falar mais pra frente, mas a gramática foi muito importante pra mim também, pra eu conseguir formar as frases, porque eu ficava travada por conta disso. Eu sabia as palavras, mas eu não sabia como formar as frases, como falar com as pessoas, como usar essas palavras. E aí eu fiz aula com essa brasileira, fiz aula com o Kiwi também, que é uma pessoa daqui. E depois de um ano mais ou menos, eu fui para a escola. Eu comecei a fazer curso porque eu precisava fazer o teste de proficiência em inglês. E eu tava cru, né? Não sabia nada, então não tinha nem como eu cogitar em fazer o teste. Então eu fui para a escola. Todos os dias eu chegava do trabalho, ia direto para a escola. A aula começava um pouquinho antes das 6 da tarde e até as 9 da noite. Então eu ficava na escola esse tempo. Foi um tempo bem cansativo, mas foi um tempo assim muito bom porque eu conseguia a formar frases, a conversar com as pessoas de fora, que não tinha como nem falar em português, porque ninguém falava em português. Então eu tinha que falar inglês ali, e por mais que meu inglês era bem picadinho, eu não conseguia falar muita coisa, ter uma conversa muito longa, mas eu estava ali tentando. E aí fiquei na escola por alguns meses, fiz o curso lá e saí. Só que eu sentia que eu ainda não estava confiante em falar. Eu não sentia que eu era fluente em inglês, que eu conseguia conversar com alguém. Então eu ficava com receio ainda de conversar com as pessoas, eu ainda tinha um pouco de medo. E aí eu fui, até que eu conheci um aplicativo que me ajudou muito, gente. Não tem noção por quê? Porque às vezes pessoalmente você trava, você sabe o que falar, você tem as palavras na sua mente, você consegue formar frases, mas você tem vergonha. Muitas vezes você tem vergonha e às vezes pelo celular você acaba se soltando mais. Então eu conheci esse aplicativo que é onde você entra, você tem a sala onde os hosts checam as pessoas, quem tá ali, se é realmente você que fez o cadastro, se você é uma pessoa real. Para não ter golpe dentro do aplicativo, eles estão sempre alertando para você não falar besteira, a posição que você tem que estar sentada ali, não, né, para você estar usando o aplicativo. Então, tem toda uma segurança ali nesse aplicativo para que você não seja também, como que eu posso usar a palavra? Não seja incomodado, não é bem essa palavra, mas não seja incomodado por outras pessoas, porque você está ali para aprender inglês. Não aprender, mas praticar o seu inglês. Então eu comecei a usar esse aplicativo e assim, melhorou demais. Junto com esse aplicativo, eu comecei a trabalhar em uma empresa onde eu falava direto com os clientes. Então, assim, eu não tenho opção. Ou eu tenho que atender os clientes, ou eles não vão se atender sozinho, porque não tem ninguém ali para atender eles. Tem que ser eu ou eu. Então isso, cara, isso fez com que o meu inglês realmente melhorasse assim, da água pro vinho. Tô 100%? Não, não tô 100% porque é uma língua nova e para mim, na nossa língua a gente leva muitos anos para aprender, né? Quando a gente é criança, a gente começa a aprender ali quando a gente começa a falar, né? Uns 2, 3 anos, e a gente vai até a adolescência ali aprendendo, e até adulto mesmo, aprendendo palavras novas na nossa própria língua. Agora você imagina em outra língua. Então, assim, gente, consigo conversar, melhorou muito meu inglês depois que eu entrei trabalhando nessa empresa. É, Coloquei a cara, assim, pra falar mesmo. Porque às vezes a gente estuda, tá com a cara nos livros, tá ali dentro da sala de aula, mas não fala, então o seu speaking não vai melhorar, o seu speaking não vai melhorar desse jeito. O que vai melhorar é o quê? A gramática, vai melhorar você reading, o writing, você escrever, você ler. Isso tudo vai melhorar dentro da sala de aula, mas o seu speaking só vai melhorar quando você começar a falar. Então, eu vou deixar anexado aqui nesse vídeo o link do aplicativo ou o nome do aplicativo. Eu não sei se eu tenho como colocar o link, mas eu vou checar. E também, gente, essa questão de colocar a cara para falar. Eu sempre tenho conversado com as pessoas ali no Instagram, eles falam: ah, mas eu tenho vergonha de falar inglês. Tudo bem, gente, eu também tinha vergonha de falar inglês, eu tinha muita vergonha. Além de estar falando outra língua, eu sempre fui um pouco tímida para conhecer as pessoas. Eu sempre fui, assim, muito fechada. Eu falo pra caramba aqui na internet, mas
Pessoalmente eu também falo com as pessoas hoje em dia, mas eu era muito tímida. Então, além dessa questão do medo de falar inglês, eu era tímida. Então, cara, eu falava, meu Deus, como que eu vou falar? Como que eu vou falar? Se eu falo uma palavra errada, tá tudo bem se você falar uma palavra errada. É uma nova língua, você não sabe tudo ainda dessa língua. Então, se você errar, ok, faz parte, errar faz parte da vida. Até mesmo com as coisas, com as nossas coisas do dia a dia, faz parte da nossa vida o erro. Então, você errar uma palavra, você errar uma pronúncia em uma nova língua, tá tudo bem. Você está aprendendo, você está ali para aprender, mostra que você está tentando. Não tenha vergonha das pessoas estiverem tentando. Não tenha vergonha. Isso é o tentar vai ser o caminho para você chegar lá onde você quer. Então, gente, isso foi o que eu fiz para melhorar meu inglês. Foi o que melhorou realmente o meu inglês. Então, espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma indicação de vídeo que vocês queiram que eu faça, coloca aqui nos comentários aqui desse vídeo. Eu vou tentar fazer mais vídeos relacionados à vida de imigrante e não só sobre a imigração para a Nova Zelândia, mas eu vou tentar fazer coisas que passem a minha experiência para quem está vivendo isso hoje, tá bom? Um beijo, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Curta esse vídeo, por favor, porque eu vejo, às vezes, eu não tenho tanta visualização assim, mas eu tenho pelo menos 100 visualizações e às vezes 5, 10 curtidas no vídeo. Ok, se vocês não gostaram do vídeo, tá tudo bem. Mas se vocês gostaram, deixe seu like, já vai me ajudar bastante. Deixe um comentário. Às vezes eu não sei se as pessoas que eu conheço estão aqui assistindo, então se você é meu amigo, minha amiga, me conhece, deixa um comentário aqui para eu saber que você está aqui, que você está me ajudando, colaborando aqui no meu canal. E é um prazer ter todos vocês aqui me vendo, ter essa audiência que por enquanto ela ainda é pouca, mas é um prazer porque às vezes eu sinto que eu consigo ajudar alguém em uma pequena parte da vida da pessoa, com as informações, com a experiência do que eu já vivi. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.